Olá, sétimo ano, professor Pedro aqui, com a explicação de mais um módulo. E hoje a gente vai retomar o nosso módulo 6 e ele se chama Aquele em que os jornaleiros não vendiam jornais, tá? Então vamos começar aqui com essa pergunta, né? O que será estudado no módulo 6? E tá módulo 4 aqui, mas na verdade é o módulo 6. Vou até dar uma riscadinha aqui, que agora que eu percebi isso, mas o vídeo já está em curso, né? Então é o módulo 6, não é o módulo 4. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa delimitar o objeto de estudo que vai ser analisado nesse módulo, fazendo aquelas 3 perguntas: o que, onde e quando. Então, para a gente fazer isso, em vez de eu jogar as respostas para vocês já prontas, tem esse texto aqui, ó. Vamos tentar identificar, vamos tentar olhar para esse texto e tentar procurar o lugar em que esse texto está falando, a época e qual seria o assunto, porque a gente consegue responder essas perguntas. Então, como a gente pode perceber, né, vou ler o texto aqui primeiro, né? Entre os séculos 11 e 13, verificamos a ocorrência na Europa Ocidental, o ressurgimento de condições favoráveis ao desenvolvimento do comércio. É fácil entender que o renascimento do comércio propiciou simultaneamente um renascimento urbano. Então, vamos olhar para esse texto procurando a dimensão espacial. Como a gente pode perceber, esse texto ele fala da Europa Ocidental. A Europa Ocidental tem feito parte do nosso objeto de estudo desde o começo desse ano. Lembra, a gente está estudando a Idade Média, e a Idade Média ela ocorreu em um lugar do planeta, que foi a Europa Ocidental. Então, se vocês pegarem os módulos que a gente estudou o conteúdo, vocês podem perceber que a gente está avançando no tempo. Mas o que é a Europa Ocidental? Gente, a Europa Ocidental seria mais ou menos essa região aqui que eu estou circulando no mapa, tá? Pega todo esse território. Aqui a gente tem uma representação de como que era a Europa Ocidental, mais ou menos aí nessa época. Então, isso aqui é a Europa Ocidental. Esse outro pedaço aqui, ó, hoje em dia, a gente chama de leste europeu, tá? Vamos tentar trazer como está essa divisão da Europa hoje em dia. Então, aqui, a gente tem aqui como que tá os países europeus hoje em dia. Então, para achar a Europa Ocidental é muito simples. Peguem a Alemanha e procurem Portugal. O que está entre esses dois países é a Europa Ocidental. Essa região aqui. Essa outra região que está aqui, ó, a gente chama de leste europeu. E essa região que está aqui em cima, que é de onde vieram os vikings, a gente chama de Europa Nórdica, tá? Mas é esse território aqui do mundo que a gente está estudando. Essa região aqui onde a bolinha vermelha está passando em cima, a Europa Ocidental. Aí quando a gente olha para o texto, a gente também percebe que ele tem uma dimensão temporal. Ele cita uma data. Então ele fala do século XI, que foi de 1001 até 1001 até 1100, e ele fala do século XIII, que foi de 1201 até 1300. Então, isso que a gente está estudando no módulo 3 vai acontecer nesse período de tempo, tá? Entre os séculos XI e os séculos XIII. De novo, eu volto a falar, a gente está no mesmo lugar, avançando no tempo. Prestem atenção, olhem qual era a dimensão espacial lá do módulo do reino dos germânicos, dos reinos germânicos, depois do reino franco, depois do feudalismo, depois das cruzadas. Então a gente está avançando no tempo em relação a essas questões. Dando continuidade, falta a gente identificar o assunto, né? Vamos prestar atenção aqui, ó. O texto ele fala de ressurgimento, ele fala algumas vezes de comércio, ó, cita 2 vezes renascimento, cita 2 vezes renascimento e ressurgimento, que dá a ideia de algo que acabou, mas que está voltando, cita comércio e cita cidade, cita questões urbanas. Então, a partir desse texto, a gente pode definir o nosso objeto de estudo. No caso, a gente vai estudar o renascimento
comercial e urbano, ou urbano e comercial. O que isso quer dizer, gente? Renascimento é algo que existia, acabou, mas que voltou. No caso, o que está renascendo, o que está voltando, é o comércio e a vida urbana no continente europeu. Lembra? Pense na época dos feudos. Na época dos feudos, as pessoas da Europa Ocidental moravam muito mais na zona urbana, na zona rural do que nas áreas urbanas que existiam no continente europeu. Inclusive, quase não existia cidade nessa época aqui do auge do feudalismo. Lá, quando o feudalismo ele chega ao seu auge entre os séculos 10 e 13. E a gente está, como eu acabei de falar, a gente está focando na Europa Ocidental entre os séculos 11, 12 e 13. Então, estavam na Europa Ocidental, nesses 3 séculos aí, estavam acontecendo várias coisas. Cruzada, feudalismo, mas agora a gente vai focar no renascimento comercial e urbano a fim de compreendê-lo um pouco melhor. Então, só um esqueminha para vocês entenderem. Atividades comerciais e vida urbana na Europa Ocidental. Então, até o ano 1000, como vocês podem perceber, se a gente tivesse uma linha do... Vamos pensar que aqui tem uma linha do tempo, né? Aqui seria o ano 500. É muito ruim escrever com mouse. Tem o ano 500 e aqui tem o ano 1500. O que a gente entende desse gráfico agora? Vou pôr zerinho aqui que não foi lá. 1500. O que a gente entende desse gráfico? Que do ano 500 até o ano 1000, o que aconteceu com as atividades comerciais e urbanas? Elas foram caindo, elas foram diminuindo. A partir do ano 1000, elas vão aumentando. Só que isso, gente, não acontece de uma hora para outra. A seta não é assim, ó. Se eu colocasse a seta assim, isso quer dizer o quê? Que caiu de repente e que aumentou de repente. Mas não é isso que aconteceu. Foi uma coisa aos poucos. Teve que, como se tivesse uma escadinha, eles foram subindo a escadinha para a vida comercial e para a vida urbana voltar no continente europeu. Mesma coisa aqui, ó, as atividades foram diminuindo, até que quase desapareceram. Tanto que no ano 1000, gente, nenhuma cidade europeia, além de quase não ter cidade, nenhuma delas tinha mais que 10 mil habitantes. Ou seja, a cidade de Ouro Fino, por exemplo, era maior do que qualquer cidade que existia na Europa Ocidental durante o ano 1000. Então é isso que a gente vai buscar entender nesse capítulo, o renascimento comercial e urbano e por que acontece isso. Então, gente, agora eu dei uma interrompida aqui no vídeo, deu essa quebra, porque eu precisei responder uma coisa aqui. Gente, então agora que a gente sabe qual é o nosso objeto de estudo, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa entender o que explica esse objeto de estudo, por que ele aconteceu. Ou seja, a gente tem que fazer a contextualização do objeto de estudo. Não é? E entre as explicações que eu encontrei, a do Gilberto Cotrim, um historiador, foi uma das mais satisfatórias. Ele nos dá as causas do renascimento comercial, porque olha o que ele diz. O comércio medieval ganhou significativo impulso com o aumento da produção agrícola, o desenvolvimento do artesanato e o maior contato com os povos orientais. Então, lendo esse texto, eu consigo tirar 3 explicações para que eu consiga entender o renascimento comercial e urbano. A primeira, o aumento da produção agrícola, tá? Isso está ligado ao retorno do comércio, o desenvolvimento do artesanato e o maior contato com os povos orientais que vai ocorrer através das cruzadas. Então, pensando nesses 3 aspectos juntos, eu consigo entender por que o comércio medieval ele retorna. Então, vamos tentar explorar cada uma dessas questões. Tá? Primeira causa, o aumento da produção agrícola. Um outro historiador, eu esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome é o Boulos, ele explica um pouquinho melhor para a gente essa característica que o Gilberto Cotrim diz, que é o quê? Entre as inovações do período,
podemos, a questão do aumento da produção agrícola. Ah, tá, professor, produção agrícola aumentou, mas e daí? Aumentou como? De que forma? Por quê? Então, o Boulos, ele traz 5 aspectos que nos ajudam a compreender o porquê ela aumenta. Primeiro, a expansão das áreas de cultivo. Segundo, o sistema de cultura em 3 campos. 3, o uso do arado. 4, a utilização do cavalo para puxar o arado. 5, o aprimoramento e a difusão dos moinhos acionados pela força do vento. Tá? Então, essas explicações são no livro que ele publicou em 2012, lá na página 101. Vamos começar aqui pela primeira. O que eu preciso que vocês entendam, gente, é que na época do auge do feudalismo, a comida que os europeus conseguiam fazer dava a conta, entendeu? Se todo mundo não trabalhasse, se os camponeses não se dedicassem exclusivamente, quase que exclusivamente, a plantar, dedicar boa parte do seu tempo a plantar, o que aconteceria? Não teria comida para todo mundo, faltaria comida, porque estava ali, ó, era a conta. Tá? A partir do século XI, XII e XIII, as coisas dão uma melhorada. Os europeus eles conseguem usar algumas tecnologias que promovem o aumento da produção agrícola. E o primeiro foi a expansão das áreas de cultivo. Então, o que vai acontecer? Eles vão derrubar matas, eles vão derrubar bosques, para poder transformar isso em campos de plantação ou em pastagens. Então, vamos pensar que antes eles plantavam só nessa primeira área aqui, ó, que eu estou colocando. Então, eles conseguiam produzir aqui, por exemplo, 100 quilos de trigo por ano. Quando eles dobram a quantidade, quando eles derrubam essa mata aqui ao fundo e fazem esse novo território, eles dobram a quantidade de tamanho. Então, eles conseguem, em vez de produzir 100 quilos de trigo por ano, eles acabam produzindo 200, tá? Mas aí eles iam precisar, teoricamente, o quê? De mais pessoas para trabalhar. Só que isso vai acontecer exatamente o inverso. Eles vão precisar de menos porque eles vão desenvolver outras tecnologias. Mas vamos com calma. Segunda característica, o sistema de cultura de 3 campos, que também é chamado de rotação trienal. Então, olha aqui uma definição. Rotação trienal foi uma técnica de agricultura praticada na Idade Média. Consistia em dividir um campo de cultivo em 3 partes, utilizando-os para diferentes culturas de forma rotativa, para o melhor aproveitamento do solo e, consequentemente, maior produção. Então, como agora eles aumentaram a quantidade de territórios que eles tinham para plantar, eles conseguiam deixar um pedaço desse território descansando, para que esse território ele conseguisse recuperar os seus nutrientes, ele conseguisse voltar a ser um solo rico. Porque se todo ano você plantasse lá trigo, todo ano trigo, todo ano trigo, todo ano trigo no mesmo território, você esgota o solo. Então, o que os europeus começaram a fazer? Eles dividiam um terreno em 3 partes e faziam o seguinte esquema. No primeiro ano, eles plantavam aveia no primeiro, trigo no segundo e deixavam o terceiro descansando. No segundo ano, eles deixavam o primeiro descansando, plantavam aveia no segundo e trigo no último. E no terceiro ano, eles plantavam trigo no primeiro, deixavam o segundo descansando e plantavam aveia no terceiro. Isso permitia que o solo descansasse, recuperasse os seus nutrientes e quando você voltasse a plantar nele, ele estava ali, ó, forte de novo. E essa foi uma das causas que aumenta a produção agrícola, porque agora um terreno mais rico, ele permite o quê? Que você consiga plantar e a plantação ela se desenvolva melhor. E uma próxima característica, que até vou juntar com a terceira, é o uso do arado de ferro, que eles chamavam de charrua, e a utilização do cavalo para puxar o arado. Então aqui a gente tem uma imagem disso. Antes, gente, o que eles faziam? Eles atrelavam, eles puxavam o arado, amarravam no peito do cavalo, certo? Depois, eles vão pensar, mas se o cavalo fizer força demais, o que acontece? Ele acaba sendo estrangulado. Então, eles vão mudar a forma de puxar, que é atrelando ao peito do animal. Aqui, o cavalo conseguia fazer muito mais força do que ele conseguia fazer nesse esquema aqui. Aqui, se ele fizesse muito, ele enforcava. E outra coisa que eles vão desenvolver é a charrua, que é o arado de ferro. Na charrua, antes da charrua, o arado ele era de madeira, então ele não conseguia, por exemplo, um território que a terra fosse muito dura ou que tivesse pedra. Tudo bem que o arado também com pedra não funciona muito bem, mas com o arado de ferro eles conseguiam
aprofundar, fincar melhor na terra e revolver ela para que a semente conseguisse ir mais profundo e não ficasse à vista dos pássaros nesse período. Pessoal, deu uma interrompida na gravação aqui de novo, mas vocês compreenderam essa parte, né? Eles conseguiram melhorar a forma de puxar o arado e também conseguiram melhorar o arado, e isso teve impacto que o processo de aração, o processo de preparação do solo se tornou muito melhor. Então, eles conseguiram expandir a quantidade de solos que eles utilizavam para plantar, conseguiram deixar esse solo mais fertilizado, mais rico para ser plantado, e em seguida eles conseguiram desenvolver uma técnica que melhorasse o plantio, que melhorasse o processo de aração da terra, de preparação do solo. A última característica que o Boulos ele fala é o aprimoramento. Gente, não tem nada a ver com o Boulos lá da política, não, tá? É só o sobrenome que é parecido. O aprimoramento e a difusão de moinhos acionados pela força do vento ou da água. Então, antes, gente, para eles moerem a semente de trigo e tal, eles tinham que usar o quê? A força. Vocês já devem ter visto um pilão na vida de vocês em algum lugar, né? Nem que seja pela televisão. Tem lá um negócio de madeira assim, aí tem uma mão do pilão, e a gente vai lá e fica socando isso com a nossa própria força. Aí, quando eles criaram um moinho com a força da água e a força do vento, a força da água e a força do vento são muito mais fortes do que nós. Então, o processo de moeção ficou muito melhor e eles conseguiam aproveitar muito mais o trigo moído, a aveia moída, para fazer os seus pães, seus bolos que eles produziam, tá? Entenderam? Então, pensando todas essas características em conjunto, aqui ó, o exemplo do moinho de água e do moinho de vento. Pensando todas essas características em conjunto, a gente consegue compreender por que a produção agrícola ela aumenta, ela melhora durante essa fase aí do renascimento comercial e urbano do continente europeu. Agora a gente vai entrar na segunda causa. Gente, a segunda causa para o renascimento comercial urbano é o desenvolvimento do artesanato. Então vamos tentar entender como que isso aqui está relacionado com o aumento do comércio e da vida urbana. Então, a Europa, gente, primeira coisa para a gente entender isso, ela passou por um crescimento populacional grande durante esse período aí da Idade Média que a gente está enfocando, ou seja, do século XI até o século XIII. A imagem ela ficou um pouquinho emborrada, mas eu não consegui encontrar um gráfico que representasse melhor o que eu estou querendo dizer do que esse. Então, por exemplo, no século XI, gente, a Europa tinha 26 milhões de pessoas. Um século depois, esse número tinha passado para 34 milhões. Olha só, teve um aumento de 12 milhões de pessoas. E no século seguinte, no século XIII, esse número estava em 50 milhões de pessoas. Então, em 2 séculos, a população europeia ela dobrou de tamanho, tá? Só que aí vai acontecer uma situação lá no continente europeu, né? Olha o que a Maria Raquel Apolinário diz pra gente, que é uma outra historiadora. O desenvolvimento de novas técnicas agrícolas reduziu a necessidade de mão de obra nos campos. Então, gente, vai gerar uma situação contraditória. Tinha muita gente agora, mas mesmo tendo muita gente, já não era mais necessário que todo mundo trabalhasse no campo. Todo mundo do feudo se dedicasse ao quê? À plantação e a criação de animais, porque agora com essas técnicas agrícolas, uma pessoa ela conseguiria produzir o dobro ou o triplo do que uma pessoa conseguia produzir antes desse desenvolvimento agrícola. Aí o que ela continua dizendo? Com isso, muitas pessoas foram deslocadas para cidades, onde passaram a se dedicar ao comércio e ao artesanato. Então vai surgir 2 realidades. Nem todo mundo mais precisava trabalhar no feudo, precisava trabalhar na agricultura e no pastoreio. Então, o que vai acontecer? Algumas pessoas permaneceram nos feudos e começaram a fazer artesanato, começaram a produzir roupa, começaram a produzir arma, focar mais nisso. Outras pessoas vão deixar os feudos e vão para as cidades, onde elas vão trabalhar onde? Nas guildas, elas vão trabalhar
nas corporações de ofício. E já que a gente chega nessa parte. Com essa ida dos europeus para as cidades, a população urbana ela dispara, ela vai lá para cima. Olha para vocês verem aqui outro gráfico. No século X, por exemplo, olha para vocês verem número de cidades com mais de 10 mil habitantes. Quantas tinha no século X? Nenhuma. Ó, o gráfico aqui está zerado. Já no século XIII, quantas cidades tinham mais ou menos? Já ultrapassava aí o valor de 50 cidades. Então a gente já tinha 50 cidades que tinham mais de 10 mil habitantes. Isso porque a população começou a ir para as cidades ou porque muitos feudos cresceram tanto que acabaram se transformando em cidades. Aí, professor, o que as pessoas vão fazer nas cidades? Vão trabalhar nas cidades? Elas vão trabalhar no artesanato. Mas para que a gente consiga entender o artesanato, a gente precisa compreender as corporações de ofício. E o que é isso? O que são as corporações de ofício, gente? Qualquer pessoa que ia para uma cidade medieval nessa época, e para ser artesão, ela tinha que se associar a uma corporação de ofício, que também poderia ser chamada de guilda, de confraria ou de grêmio, mas o nome não importa tanto. O que importa é entender que essas corporações de ofício, elas eram associações de profissionais artesãos do mesmo ramo profissional. Então, é como se fosse uma rede de fábricas artesanais. Por exemplo, tinha a confraria dos sapateiros, então todo mundo só fazia sapato nesse lugar, ou todo mundo só fazia roupa, ou todo mundo só fazia utensílios de ferro. E essas guildas, elas controlavam o preço, a qualidade, a quantidade e também as regras de quem poderia entrar na guilda, na confraria, quem poderia se tornar artesão. Não era simplesmente, eu quero fazer uma cerâmica, vai lá e faz. Não. Se a pessoa quisesse fazer, por exemplo, ser um ceramista ou ser um tecelão, o que ela precisava fazer? Ela precisava, a primeira coisa, entrar em uma guilda, se associar a uma corporação de ofício. E cada corporação de ofício era formada por 3 tipos de pessoas. A gente tinha o mestre, que era o dono. Ele era o dono da oficina, dos instrumentos, da matéria-prima, do produto. Ele era o chefe de todo mundo. E era a camada mais privilegiada do sistema artesanal da Idade Média. E eles eram responsáveis aí pelo controle do processo, pela contratação dos funcionários, pela fixação dos salários. Abaixo deles vinham os companheiros, que também eram chamados de oficiais ou jornaleiros. Tá? E quem eram os jornaleiros? Eram os artesãos formados, ele sabia, ele dominava a técnica de produzir uma roupa, por exemplo. Se ele fosse tecelão, ele recebia um salário e ele trabalhava por jornada. Então aqui o jornaleiro não era aquele que vendia jornal, mas era o artesão que trabalhava por jornada de trabalho. Aí, com o passar do tempo, os jornaleiros mais habilidosos, que conseguiam economizar o dinheiro e tal, eles montavam uma oficina e subiam para a posição de mestres artesãos, mas isso era uma coisa complicada. E, por fim, a gente tinha os aprendizes, que eram jovens livres e que eles ingressavam nas oficinas para aprender uma atividade artesanal. E, em troca, eles recebiam como pagamento o alojamento, o vestuário e a alimentação. Eles não recebiam um salário como os jornaleiros. E nessa época, o artesanato urbano ele vai se tornar bastante diversificado. Eles vão fazer roupas, calçados, joias, móveis, armas, ferramentas. Tá? E o tecelão, o que ele fazia? O tecelão ele ia até o feudo, oferecia suas coisas aos camponeses, aos nobres, em troca de trigo, de fruta, de carne, de comida. Tá? Com o tempo, os filhos dos nobres também, que não tinham herança e tal, eles vão se dedicar a essas atividades de intercâmbio, fazer a troca entre o que o feudo produzia e o que a cidade produzia. E nisso vai se consolidar a figura do comerciante, que na Idade Média era chamada de mercador, tá? E nesse começo das trocas entre o feudo e a cidade, essas trocas elas vão ser feitas sem o dinheiro. E aos poucos o dinheiro ele volta porque as pessoas começam a perceber que seria uma estratégia para facilitar, para agilizar esse comércio que estava renascendo e que o dinheiro já era utilizado antes, mas ele deixou de ser utilizado na época do feudalismo porque o feudo ele era autossuficiente, se produzia ali tudo que ele precisava. E o que vai acontecer? Nessa história de uma pessoa ir para o sul, outra pessoa
vai para o feudo, para a cidade, da cidade para o feudo. Começam a surgir rotas terrestres comerciais por onde os comerciantes eles vão como fala, eles vão se locomover, porque o mestre lá de ofício, que ele fazia, ele pegava a sua produção, ia para um feudo, depois ia para outro feudo, ele ia oferecendo e ele ia trocando. Só que muitas dessas vias terrestres, elas vão se cruzar, e no cruzamento as pessoas vão organizar as feiras medievais, certo? Que as mais famosas foram de Champagne, na França, de Flandres, na Bélgica, de Veneza e de Gênova, na Itália, e de Colônia e Frankfurt, que ficam onde hoje é a Alemanha. Inclusive, essas cidades elas existem até hoje. Essas feiras medievais, elas duravam de 15 dias a 2 meses, e elas ocorriam 2 vezes por ano, e era uma grande reunião de comerciantes, onde cada comerciante levava aquilo que existia na sua região para vender para os outros e comprar aquilo que os outros produziam e voltar para a sua região de origem e vender aquilo que não existia ali. Então, olhe como o desenvolvimento do artesanato ele foi importante para a volta da população da vida urbana e da atividade comercial. Pessoal, vamos então aí para a última causa aí do renascimento comercial, que foi o contato com os povos orientais. Né? O contato com esses povos orientais ele vai ocorrer por meio das cruzadas, tá? Como a gente viu, as cruzadas foram lá, saíram da Europa, né? Seguiram essa linha aqui e foram lá para Jerusalém tentar libertar Jerusalém do domínio dos turcos muçulmanos, como a gente estudou em aulas passadas aí. Mas isso não deu certo, tá? Esse objetivo religioso ele fracassou, mas as cruzadas acabaram tendo outras consequências, como, por exemplo, o contato dos europeus com os produtos que existiam no Oriente e que não existiam no continente europeu. Aqui tem alguns exemplos desses produtos. Os tapetes persas, as especiarias, os tecidos de seda chineses, a porcelana, tudo isso não existia no continente europeu. O que os europeus conseguiam fazer, embora eles conseguissem produzir muita coisa, eram objetos mais simples, certo? Os objetos que tinham no continente europeu, asiático, eles eram mais sofisticados, eles eram mais bonitos, e os europeus ricos começaram a desejar a posse desses objetos que os artesãos europeus eram incapazes de fazer, porque eles não tinham um domínio técnico tão apurado, tão refinado quanto os artesãos do Ocidente. Então, o que vai acontecer? Diversos mercadores começaram a perceber que se eles saíssem da Europa e fossem até o Oriente em busca de seda, de artigos de luxo, de especiaria, eles seriam mais bem-sucedidos, conseguiriam muitos lucros, porque tinha gente na Europa interessada em comprar. E os mais bem-sucedidos nessa ida de lá para cá foram os mercadores italianos, porque a Itália, se a gente for observar no mapa, a Itália ela é mais perto, ela é um dos países que está mais fácil de ir para o Oriente da Europa, porque ela tem lá ela está de cara para o mar Mediterrâneo, tá? E aí o que vai acontecer? Nesse contexto vai começar a surgir um comércio internacional que vai ser dividido entre marítimo e terrestre. Vai surgir uma liga comercial ao norte, uma liga comercial no sul e as rotas terrestres, né, que os mercadores já estavam fazendo, e as rotas internacionais e todo esse processo que estava em curso. Então, gente, isso a gente chama de renascimento comercial e urbano. É uma matéria complicada, tem bastante informação, mas espero que vocês tenham conseguido compreender isso, tá? Então, qualquer coisa me perguntem lá no grupo alguma dúvida, desculpa as interrupções que eu tive que fazer ao longo dessa aula, porque está tendo uma obra aqui perto da minha casa, mas espero que vocês tenham conseguido compreender, tá? Agora eu quero que vocês copiem o quadro resumo da aula de hoje e me façam perguntas lá no grupo se vocês ficaram com dúvida a esse respeito.